Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Esse é o Verdade e Vida, edição de sexta-feira. O dia em que conversamos um pouco sobre a Sagrada Escritura, o projeto do Reino e o nosso discipulado. Falaremos nesse programa sobre a liturgia desse fim de semana, o 15º domingo do tempo comum. Vamos conversar um pouquinho sobre o convite que Jesus faz aos seus discípulos, o convite a serem missionários do Reino, missionários do Evangelho. Sejam bem-vindos, esse é o Verdade e Vida, edição de sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. O tempo comum é o tempo em que caminhamos com Jesus para aprendermos com Ele sua vontade, para aprendermos com Ele os caminhos que nos levam ao Reino. O tempo comum é também o tempo para que possamos amadurecer a graça, a vocação que recebemos um dia no batismo. A cada domingo, fazemos a memória de Jesus, dos seus ensinamentos, fazemos a memória da sua vida e da sua missão de amor. E vamos aprendendo com Cristo aquilo que Deus deseja de nós. Nesse domingo, o 15º, ouviremos o chamado do Cristo para que possamos também participar da sua missão. Pelo batismo, fomos inseridos no mistério da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Esse mistério não pode ser guardado, ficar escondido. Ao contrário, deve ser partilhado, proclamado, acreditado e celebrado. Todos os batizados são chamados e enviados em missão. A missão, porém, não significa apenas uma atividade. A missão, ela faz parte do nosso ser cristão. Não há como ser cristão e não ser missionário. Não há como ser cristão e não anunciar o Cristo. Não há como ser cristão e não anunciar o Evangelho. Assim, somos chamados a viver essa dimensão missionária de nossas vidas, de nossa vida cristã, de nossa vida batismal. Somos chamados a viver a dimensão missionária da fé. E é isso que nós vamos rezar e refletir nesse programa. Sejam bem-vindos, o Verdade e Vida está começando. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Sinto saudade.
Seduziste-me, Senhor, eu me deixei
tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6. Voltamos. Como sempre, as canções que você escuta nesse programa têm a ver com o tema sobre o qual estamos aqui conversando. Hoje, o tema do chamado, o tema da missão. Você ouviu agora um primeiro trecho do Evangelho desse domingo. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Deu a eles o poder de espantar o mal, de afastar todo o mal. E pediu ainda que eles fossem pelo caminho, sem carregar consigo muitas coisas, que fossem pelo caminho com liberdade, com disponibilidade e com simplicidade. O Evangelho desse domingo nos recorda a exigência da missão. Quando Jesus chama os seus discípulos, chama não só para que eles estejam com Ele, aprendendo com Ele, mas chama também para prepará-los para uma missão futura. Esses 12 serão preparados para uma missão que ainda não conseguem dimensionar, mas são preparados pelo próprio Jesus para assumirem esse serviço. A missão faz parte do seguimento. Volto a repetir, não há como ser discípulo e não ser missionário. Não há como ser discípulo e não se colocar a serviço. O discípulo será chamado e enviado em missão. Essa é a regra, digamos assim. Essa é a vocação de todos nós, de toda a igreja. Jesus envia os seus amigos, pedindo a eles liberdade, despojamento, simplicidade.
como que dizendo a eles: nada mais importa, nada mais é urgente, nada mais é urgente do que levar adiante essa mensagem, essa palavra, o convite ao perdão, o convite à paz, o convite à reconciliação. Nada mais urgente do que isso, do que anunciar a misericórdia e proclamar a misericórdia divina. Nada mais urgente do que isso, proclamar a misericórdia divina, proclamar o perdão de Deus, proclamar e convidar todos ao perdão, à reconciliação, à solidariedade, à fraternidade, à compaixão. Nada mais deve preocupar o discípulo do que o desejo de viver e anunciar o reino. Jesus coloca o reino como algo central na vida dos discípulos e discípulas de ontem e de hoje. Anunciar o reino. Essa é a missão. Os discípulos são enviados 2 a 2. Um apoiará o outro, e ambos se comprometerão com o anúncio e com a prática da mensagem de Jesus. Eles vão levar adiante aquela mensagem: o reino está próximo, convertei-vos, crede no Evangelho. Para a missão, não bastam discursos, sermões, pregações. Os atos comunicam mais do que as palavras. O testemunho será essencial. O testemunho será essencial. Fiquem conosco. Após o intervalo, nós continuaremos a falar um pouquinho mais da missão, desse caminhar missionário. Jesus chamou os seus discípulos e começou a enviá-los 2 a 2. E lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. E lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Jesus chamou os seus discípulos e começou a enviá-los 2 a 2. E lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. E lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. Estendeis qual uma tenda o firmamento, construís vosso palácio sobre as águas. Dos ventos fazeis vossos mensageiros, do fogo e chama fazeis vossos servidores. Jesus chamou os seus discípulos e começou a enviá-los 2 a 2. E lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. E lhes deu autoridade sobre os espíritos
que nossos povos nele tenham vida, tenham vida. Discípulos e missionários de Jesucristo, para que en Cristo nuestros pueblos tengan vida, tengan vida. Discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que nossos povos nele tenham vida, tenham vida. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e disse-lhes ainda: Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6. Muito bem, voltamos. Você ouviu agora o trecho final do Evangelho desse fim de semana. Dizíamos há pouco que mais importante do que as palavras é o testemunho. O testemunho é o que conta. Os discípulos deverão anunciar o Evangelho, mas esse anúncio é feito com a vida, é feito com o testemunho de vida, na convivência, na partilha, na solidariedade, na compaixão. Não são discursos, não são pregações. Não imaginem os discípulos como se fossem os padres e os pastores de hoje. Não imaginem os discípulos presos dentro de algum templo, atrás do púlpito, ou simplesmente atrás de câmeras de televisão. Os discípulos não estão presos em algum lugar. Eles estão nas ruas, nas vilas, nos vilarejos, no meio do povo, no meio das pessoas. Os discípulos estão em contato com as pessoas, com toda a gente. Eles precisam ir aos lugares mais distantes, mais escondidos de Israel. Eles precisam ir a todos os cantos, em busca de todos.
Os discípulos estão a caminho. A missão é dinâmica. A missão é movimento. Mais uma vez, são mais do que palavras, mais do que sermões e pregações. É o testemunho de vida, na partilha, na solidariedade, na compaixão. Os discípulos deverão anunciar a paz, a reconciliação. A paz será uma marca dos discípulos e discípulas de Jesus. Por onde passam, anunciam paz e nunca violência. Por onde passam, espantam o mal. Espantam todo tipo de mal, do corpo e da alma, da mente e do espírito. Por onde passam, os discípulos devem espalhar a paz e colocar fim a todo tipo de mal. O que os discípulos buscam, sobretudo, é a vida do reino e a justiça do reino. Por isso podemos dizer, como sempre dizemos, e devemos dizer, não cabe que os discípulos sejam violentos e promovam discórdias e divisões. Não cabe que os discípulos promovam divisões, violência, mentiras. Os discípulos anunciam paz e reconciliação e colocam fim a todo tipo de mal, de mentira, de perturbação. Buscam e semeiam paz. O conteúdo do anúncio é o mesmo de Jesus. A conversão por causa do reino de Deus. Os discípulos continuam a missão de Jesus, assumem o seu jeito de ser. Assim, vão levar o nome e a mensagem de Jesus a outras pessoas. E assim, semeando a paz, expulsando o mal e curando os enfermos, vão fazer com que Deus se faça presente no meio do povo. Como diz uma canção, é preciso ir ao povo. É preciso ir aonde o povo está. É preciso levar ao povo a boa notícia do reino e fazer com que o povo também experimente a justiça e a novidade de uma vida nova, segundo o Evangelho. É preciso ir ao povo, e os discípulos irão, também para amenizar as dores e os sofrimentos, para amenizar as dores e os sofrimentos causados pela injustiça desse mundo. Cada batizado também é chamado a viver nessa dinâmica, nessa missão. Eu sei das dores que o teu povo enfrenta. Eu sei também qual o teu pensamento diante das dores que o teu povo aguenta. Sei muito bem quais os teus sentimentos. Ir ao povo é preciso ir ao povo, ser gentil com o povo de Deus. Se preciso chorar com o povo, marchar com o povo, a caminho do reino dos céus. Ir ao povo é preciso ir ao povo, defender o teu povo, Senhor. Se preciso ensinar o teu povo a buscar seus direitos e ensinar que és um libertador.
Eu sei das dores que o teu povo enfrenta e sei também qual o teu pensamento diante das dores que o teu povo aguenta. Sei muito bem quais os teus sentimentos. É preciso ir ao povo, ser gentil com o povo de Deus. Se preciso chorar com o povo, marchar com o povo. A caminho do reino dos céus, a caminho do reino dos céus, a caminho do reino dos céus. Eu não sei cantar, eu não sei rezar, eu não sei fazer canções bonitas como tanta gente faz. Sou como criança que só sabe balbuciar. Mesmo assim teu amor me mandou profetizar. Minha profecia é feita de alegria. Eu não sei cantar o amor perdido como tanta gente faz. Sou como criança que da noite faz o dia. Depois que fez a manha está sorrindo de alegria. Canto quando eu choro e canto pra sorrir. Minha profecia o mundo inteiro vai ouvir. Canto pela paz, canto contra a guerra, canto pra varrer o egoísmo desta terra. Teu amor me disse, vai falar de paz. Eu não sei falar de armistício como tanta gente faz. Creio na criança, no jovem e no velho. Na minha vida eu vou escrever teu evangelho. Canto quando eu choro e canto pra sorrir. Minha profecia o mundo inteiro vai ouvir. Canto pela paz, canto contra a guerra, canto pra varrer o egoísmo desta terra. La, la, ya, Naqueles dias, disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel
não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: Não sou profeta, nem sou filho do profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: Vai profetizar para Israel, meu povo. Leitura da profecia de Amós, capítulo 7. Muito bem, voltamos. Esse é o último bloco. Você ouviu agora o texto da primeira leitura desse fim de semana, do livro do profeta Amós. O texto que você ouviu narra o momento em que Amós é expulso da região pelo sacerdote Amazias, pois as palavras de Amós incomodavam ao sacerdote Amazias e ao rei Jeroboão. Amós, porém, reage à expulsão de Amazias, lembrando o seu chamado a profetizar. Recorda a Amazias que, ao contrário dele, ele, Amós, não era profeta, nem filho de profeta, mas foi escolhido pelo Senhor para profetizar no meio do povo. E a isso ele obedeceu. A história de Amós tem semelhanças com a nossa vida. Também nós somos escolhidos em meio às nossas tarefas cotidianas. Também nós enfrentamos muitas dificuldades em relação a pessoas e situações, e também nós seremos fortalecidos pelo Senhor para vivermos a nossa vocação, as nossas vocações. Como diz o povo, Deus vai nos chamando e nos capacitando para seguir adiante. A palavra do Senhor é dirigida a cada um de nós, constantemente, para que também possamos transmiti-la com alegria aos outros. Hoje somos nós os profetas, profetas do Senhor. Devemos sê-lo, profetas do Senhor, no mundo contemporâneo. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz.
Verdade e Vida é uma produção da Rádio Magnífica FM. Ajudando na gravação e edição desse programa, o amigo Joaquim Mazola. Gerenciando o canal do YouTube, o nosso amigo, o jovem Lucas Piscinin. Também ajudaram para esse programa as nossas amigas Neia Machado Gibim e Maria Donizete dos Reis. A você que nos escuta, o nosso muito obrigado. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Ven y sígueme.